Olá, amigos! Neste mês de agosto, começa oficialmente a campanha nacional eleitoral no Brasil. Será um período de grande disputa política e o resultado desta eleição terá enorme impacto na vida política e social da América Latina, para além do impacto que terá no Brasil. É para compreender este quadro que entrevistamos dirigentes sociais e analistas políticos, como o Everton Brito e Pedro Batista. Acompanhe. A eleição de outubro de 2026 tem grande importância para todos os povos da América Latina, do Caribe e mesmo do mundo. Não podemos esquecer o que Richard Nixon disse quando recebeu o Médici em 1971 em Washington. Para onde o Brasil vai, a América Latina vai. E assim tem sido. Quando a Operação Condor, a partir do golpe de 64, o Brasil cumpriu um papel como uma sucursal dos Estados Unidos para financiar e organizar outros golpes. Assim como a importância que teve a partir da eleição de Lula em 2002 e de Hugo Chávez em 98, 99, que a América Latina, com Evo Morales, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, com Evo, o retorno de Daniel Ortega na Nicarágua. Então, todo um processo, inclusive a solidariedade do Brasil a Cuba. Então, é toda uma ação que a gente enfrenta hoje a partir de Donald Trump, que tenta novamente impor a doutrina Monroe nesse corolário Trump, e que o Brasil significa uma barreira, um impedimento para um novo grande retrocesso. A América Latina vive um retrocesso a partir das ações intervencionistas no processo eleitoral em Equador, Honduras, Colômbia, Peru, e tentarão fazer o mesmo no Brasil. Por isso, o Brasil cumpre um papel de liderança fundamental na nossa região. Então, reeleger Lula e trabalharmos na perspectiva de criar as condições para reelegê-lo no primeiro turno, efetivamente para derrotar definitivamente esta força do atraso, que é o bolsonarismo serviçal, lacaio dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, nós temos essa tarefa, e o Brasil cumpre esse papel no campo econômico, no campo político, inclusive voltarmos num possível quarto mandato de Lula a reaproximar e reorganizar, fortalecendo o Mercosul. Com certeza, essa extrema-direita que governa a Argentina, que voltou ao governo no Chile e em outros países, como o próprio Equador, tem vida curta. Por isso, a reeleição de Lula significa redirecionar a América Latina, impedindo que o Brasil aponte e consolide a extrema-direita na nossa região. Então, para onde o Brasil vai, a América Latina vai, é a verdade. Então, não podemos, hipótese alguma, nos desmobilizarmos, nos desarticularmos para permitir com que o bolsonarismo, assim como deram o golpe com a cassação de Dilma em 2014, a prisão de Lula em 2016 e a chegada de Bolsonaro ao governo em 2018 ocorra novamente. Por isso, é preciso garantir a defesa da soberania dos povos de toda a nossa região, é preciso defender a soberania da Venezuela, que sofreu o ataque em 3 de janeiro, a soberania de Cuba, que sofre o mais longo e duro e cruel bloqueio da história da humanidade, especialmente neste momento, o cerco que Cuba enfrenta. As eleições de outubro no Brasil serão decisivas, com consequências muito importantes no cenário internacional, particularmente na América Latina. O Brasil, por sua complexidade, por seu tamanho, pode não ser o país onde os fenômenos políticos acontecem, mas é sem dúvida o país, se iniciam, mas é sem dúvida o país onde esses fenômenos ganham expressão continental.
Foi assim, por exemplo, na série de golpes militares, né? O primeiro não foi no Brasil, foi no Paraguai, na Guatemala. Mas depois do Brasil é que aí vem Chile, vem Argentina, vem Bolívia. Mesma coisa nos governos progressistas. O primeiro governo progressista eleito, né? Os governos progressistas eleitos da década de 90 e nos anos 2000. O primeiro não foi no Brasil, foi na Venezuela, quando Chávez é eleito. Mas logo em 2002, quando o Brasil ganha, é que vem o grande ciclo, né? Isso se transforma numa tendência continental. Mesma coisa a onda conservadora, né? E nós estamos vivendo um momento da América Latina onde existe um plano do imperialismo estadunidense, liderado nesse momento por Trump, que enxerga como um dos caminhos para tentar reverter a sua decadência, transformar a América Latina num bastião de estados vassalos, totalmente alinhados a seus interesses egoístas, beligerantes e predatórios. O Brasil tem sido uma resistência e vamos reconhecer que os últimos resultados eleitorais fortaleceram o projeto de Trump, né, na Colômbia, na Bolívia, no Equador, no Peru. Porém, em todos esses lugares existe forte expressão popular de resistência. Na Colômbia, a coisa foi por pouco, a derrota foi por pouquíssimo, né? E com todas as injunções lá de interferência, de manipulações. Ou seja, vai haver resistência. Uma eventual derrota do presidente Lula em outubro e a vitória de um aliado próximo a Donald Trump vai fortalecer a tendência de governos submissos e subalternos ao imperialismo estadunidense. Agora, uma vitória do presidente Lula, como eu acredito que acontecerá, a vitória não é certa, não é dada, não é um fato consumado, pelo contrário, haverá muita batalha em torno disso, mas como eu estou otimista, acho que o Lula é o favorito para ganhar, se o Lula ganha, esse componente de resistência, esse componente de fortalecimento da luta popular nos países com governos de extrema-direita, isso vai se fortalecer muito, isso vai ganhar um grande fôlego, o que seria uma grande notícia, não só para a integração da América Latina, como para a defesa da paz, da soberania em nossa região. Então, a vitória do Lula nessas eleições de outubro tem um valor incomensurável para o futuro dos povos do mundo e da América Latina em particular.